E para repercutir esse assunto, a gente conversa agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, Ingrid, bom dia a todos que nos escutam. Eu é que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada, sempre muito solícito com a nossa equipe. Professor, o que a gente pode dizer? Esse golpe, essa tentativa de golpe na Bolívia já era esperada ou realmente pegou todo mundo de surpresa? Olha, primeira coisa, sabe, Ingrid, quando a gente comenta dessa tentativa de golpe na Bolívia, que a gente precisa ter uma cautela, que ele não é o golpe clássico militar organizado. Não é? Ele tem características muito diferentes e elas se misturam na luta política boliviana. Né? O que está acontecendo? Nós vamos entender, primeiro, que o governo de Luiz Arce, que é o presidente, Luiz Arce foi o ministro da Economia dos 3 governos de Evo Morales, desde 2005, Ingrid. 2005, 2009, 2014, ele foi o artífice de uma recuperação econômica na Bolívia. Luiz Arce é um economista importante e ele é formado em Princeton, tem formação americana, tem uma posição centrista. Olha que coisa curiosa. Ele estava sendo atacado, Arce, pelos 2 lados. Ele estava sendo atacado mais à esquerda, ele rompeu, estava rompido, agora fizeram as pazes. Mas ele estava rompido com Evo Morales, que criticava o governo, porque o governo de Arce não era suficientemente nacionalista na visão de Evo Morales. E também ele enfrentava problemas à direita. Grupos, principalmente Santa Cruz de la Sierra, criticavam muito o governo. Na prática, quando a gente vê a ação do general, a gente precisa entender que ele fez uma espécie, entre aspas, de um golpe por procuração. Ele achou que deveria se envolver na luta política, principalmente nesse caso mais à direita, que o governo não seria suficiente, não estaria fazendo o que ele queria. Quando nós olhamos para esse quadro, entender que, de alguma forma, a Bolívia ela tem um quadro novo. Para explicar isso, nós precisaríamos talvez entender melhor o que é que efetivamente está dividindo esses 2 grupos. E aí nós temos que entender os negócios internacionais que virão para a Bolívia. Interessante. Professor, o senhor disse, né, que o Arce é um importante economista, foi inclusive, né, ministro de Economia nos governos anteriores, mas a Bolívia nesse momento vive uma crise econômica, né? Falta combustível, escassez de divisas. O que pode ter acontecido aí então? Olha, 2 coisas, né? Interessante a pergunta, porque dá para a gente explicar como é que a Bolívia teve um período de bonança, né? Teve um período de crescimento, quando as commodities que a Bolívia vende subiram muito no preço, né? E com a crise dos últimos anos, a Bolívia passa a ter problemas, né? Agora, é preciso entender, Ingrid, o que é que está em jogo. Né? Quando a gente fala de Bolívia, a gente tem que entender que a Bolívia é hoje a segunda reserva latino-americana, por exemplo, de lítio. Quando a gente fala de lítio, nós estamos falando de carro elétrico. Quando a gente fala de lítio, nós estamos falando do novo ciclo energético. Tem outros minerais. Olha, só para você ter uma ideia, Olaf Scholz e Macron visitaram a Bolívia. Vocês deram uma notícia aí, aqui, o Lula vai à Bolívia. Há um interesse, claro, no futuro da Bolívia. Futuro econômico. A Bolívia vai participar de um novo ciclo energético porque ela tem os materiais, ela tem os minérios para isso. O problema é como ela vai participar. Arce tem um jeito de participar desses negócios. Evo Morales, que é um jeito muito diferente, mais nacionalista. Os grupos de Santa Cruz de la Sierra, os grupos empresariais, querem um jeito com impostos menores. Na verdade, o que você está assistindo é uma luta política para saber qual será o papel da Bolívia, qual será o jogo da Bolívia nesse novo contexto econômico de energia limpa. É isso que está em jogo. Quando a gente olha para isso, nós vemos que o golpe também aconteceu, porque nós estamos às vésperas da eleição. Exato, para definir quais serão os caminhos que a Bolívia irá percorrer nessa disputa ou nesse protagonismo energético, é isso?
Exatamente, exatamente. Quais são os caminhos? É por isso que o general dizia, por enquanto, quando ele fez o golpe anteontem, ele dizia, na quarta-feira, por enquanto, o presidente é o Arce. O que ele queria dizer é o seguinte: se você fizer o que eu estou pedindo, o que os grupos meus de apoio estão pedindo, você continua na presidência. É essa a ideia. Né? Agora, nós devemos entender que, como em outras situações, Ingrid, golpes militares na América Latina são muito difíceis. Sabe por quê? Porque a diplomacia norte-americana não os aceita de jeito nenhum. Ingrid, nós temos que olhar um fato real sobre golpes militares na América Latina. Se tem um tema que junta os políticos democratas e republicanos nos Estados Unidos, tem dois temas que o juntam. O primeiro é a China. Todo mundo é contra a China, democrata e republicano. O segundo é golpe militar. Nenhum deles quer, porque isso atrapalha os negócios dos americanos. O establishment econômico americano não quer golpe militar nunca mais. Não é por outra razão que, se você olhar a tensão política do Peru, da Colômbia, do próprio Paraguai nos últimos tempos, e os militares não se envolveram. E eu tenho bastante certeza que a diplomacia norte-americana se fez presente para que a situação ficasse controlada ontem na Bolívia. Como ela fez, a gente precisa lembrar que isso também aconteceu no Brasil. É interessante quando a gente volta também, falando na questão de golpes militares, né, na América Latina. Em 2019, o Evo Morales, ele renunciou em meio a uma tentativa de golpe, né? Sim, ele tinha problemas porque a tentativa de golpe dizia respeito a um desrespeito constitucional. Ele tinha feito um referendo para saber se ele podia ter um terceiro mandato, né? E ele perdeu esse referendo. E mesmo assim, a Suprema Corte boliviana deu razão a ele. É esse o problema. Né? E daí em diante ficou uma situação em que a população tinha votado e não foi respeitada. Aí, de fato, aconteceu umas situações de golpe e tudo mais, mas as eleições mostraram que o partido de Evo Morales, que é o partido de Luiz Arce, o MAS, né? O partido dos sindicatos cocaleiros da Bolívia, importantíssimos no contexto boliviano, eles, de alguma forma, conseguiram ganhar a eleição. Daqui a 10 meses, Ingrid, nós teremos eleições na Bolívia. Esse golpe já faz parte desse cenário eleitoral boliviano. Se nós não entendermos isso, nós não vamos perceber claramente por que ele aconteceu e por que ele acabou tão rapidamente. Perfeito. E é interessante a gente destacar que os líderes mundiais condenaram, né, essa tentativa de golpe e exigiram respeito aos valores democráticos. A gente vai ver o material e eu volto a falar com o senhor daqui a um minutinho. Boliviano. Durante a cúpula da Organização dos Estados Americanos, o secretário-geral Luiz Almagro condenou a tentativa de invasão. Não vamos tolerar a quebra da ordem constitucional na Bolívia ou em qualquer outro lugar, disse Almagro. Josep Borrell, alto representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros, condenou qualquer tentativa de enfraquecer a ordem constitucional na Bolívia. Também pelas redes sociais, o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou: não vamos permitir que a vontade do povo seja atropelada. Já o presidente chileno, Gabriel Boric, disse que não tolera qualquer violação da ordem constitucional. E Gustavo Petro, da Colômbia, ameaçou romper relações diplomáticas. É isso, né, professor? É como o senhor vinha dizendo, toda tentativa de golpe ou todo golpe que seja instaurado coloca em risco a democracia de uma maneira geral no mundo todo. Exatamente. E no caso específico da América Latina, sabe, Ingrid, a gente precisa entender que golpes, eles tornam muito mais instável a situação econômica. E ela já é instável o suficiente. Os americanos, a diplomacia norte-americana tem isso com muita clareza. Né? Os golpes, eles não são convenientes. E isso a gente precisa ter muito claro quando a gente olha essa recusa internacional muito forte. Nós temos que entender que os golpes atropelam completamente toda e qualquer previsibilidade econômica. E é isso que atrapalha muito qualquer desenvolvimento. É disso que nós estamos falando.
né? Então, de algum modo, parece mais ou menos claro que a América Latina está condenada a parar de ter golpes militares, até mesmo pela realidade econômica. Exato, o que seria um cenário mais homogêneo, né? Assim, já que a gente vive, a maioria dos países, numa democracia, então o povo elegeu, não é através do golpe que se daria a continuidade desse governo, de um novo governo. Mas, professor, ontem o general, na hora que foi preso, falou de um autogolpe, que esse movimento teria sido pedido, insinuado pelo próprio presidente para aumentar a popularidade dele. Pode ser um dos caminhos também essa situação? Olha, o problema, na verdade, é o seguinte, né? Todo malfeitor que o crime dá errado, ele procura um outro culpado. Isso é desde que o mundo é mundo, né? Então, não temos, né, nenhuma dúvida sobre isso. Ele não apresentou nenhuma evidência do que ele falava, né? E, evidentemente, não tinha lógica o que ele está dizendo com as declarações que ele vinha fazendo. Principalmente porque o motivo fundamental da rebelião foi que ele tinha sido demitido na terça-feira. Esse é o ponto, né? Ele foi demitido e, por isso, movimentou as tropas. Tem um problema, né? Ele esqueceu de perguntar aos colegas dele da Marinha, da Aeronáutica, a Bolívia, por incrível que pareça, tem Marinha, que a Marinha e a Aeronáutica, e principalmente os outros comandantes militares, eles concordavam com ele. E ele estava sozinho. Então, é nesse caso. Por outro lado, a imprensa internacional hoje denunciou, mostrou que ele fazia parte, o general Zuniga fazia parte de grupos de discussão, inclusive de discussão política, e ele tinha já um ideário de libertar presos que estavam por tentativas de golpe, incluindo a ex-presidente Jeanine Áñez. Ora, quem tem um projeto desse, que é exatamente contrário ao governo do Arce, vai estar obedecendo o Arce? Parece uma situação um pouco estranha, um pouco difícil de acreditar. Mas o fato é que ele usou isso para conseguir tentar aliviar sua pena. Vale o fato, e que nós vamos registrar, que o Ministério Público boliviano avisou que vai pedir a pena máxima, entre 15 e 20 anos de prisão. É claro que ele, Zúñiga, vai tentar aliviar a sua pena fazendo esse tipo de declaração. Até para mostrar, dar o exemplo, né? Olha, aquele que tentou, aquele que liderou, recebeu a pena máxima. Essa falta de apoio, para a gente ir encerrando, professor, essa falta de apoio das outras vertentes, né, militares, digamos assim, foi o que fez com que o golpe a tentativa fosse tão rápida, porque em questão de pouco tempo ali já se dispersou e não houve mais nada nesse sentido. Olha, eu desconfio, Ingrid, que são dois fatores. O primeiro fator é que os outros militares foram sensíveis também aos apelos internacionais. E eu observo que todos os apelos internacionais estão comentados, o da União Europeia, da OEA, de todos os países latino-americanos. Você observou o silêncio da diplomacia americana? Ela não disse nada. Eu só não acredito que ela não tenha feito nada. Eu acho que ela fez muito, né? Então, portanto, talvez para a gente, de alguma forma, entender como é que os outros militares não honestaram, não concordaram, não seguiram o Zúñiga, talvez a gente tenha que olhar para essa pressão internacional, principalmente da diplomacia americana. Professor, a gente continua acompanhando os desdobramentos ao longo dos dias aqui. Quero agradecer muito a sua presença com a gente mais uma vez. Eu é que agradeço o convite gentil de vocês e as boas perguntas. Uma boa conversa. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom dia.